Pessoal, a nossa próxima prova, a última, vai ser presencial, viu? Acho que todas as provas de vocês vão ser presenciais agora. Foi definido já a partir de uma reunião aqui. Aí, quando a gente definir exatamente a data, vocês já se programam. Pois é, então vamos lá. Até então, a gente estava estudando aqui as vigas isostáticas, né? A gente tinha uma viga, tinha alguns esforços na viga, e a gente calculava, e a gente, na verdade, a gente fazia os diagramas, né? A gente fazia os diagramas de momento fletor e de esforço cortante, para a gente analisar qual era o máximo cortante e o máximo fletor das vigas. E por último, a gente estudou a viga Gerber, que é a viga utilizada para pontes, para viadutos, tudo mais. Na nossa disciplina de isostática, a gente estuda 4 estruturas. Então, a gente estudou as vigas, a gente vai estar estudando agora as treliças, depois a gente vai estudar pórtico na terceira unidade e na última grelha. Então, todas essas estruturas são usuais, né? E a gente vai estar estudando um pouquinho de cada uma. Então, agora, na unidade 2, a gente vai estar estudando sobre as treliças. Tá bem? As treliças, pessoal, é um tipo de estrutura muito comum no nosso dia a dia. Para efeito bem prático, né? A gente vê bastante treliça em cobertura. Então, numa cobertura, principalmente aquelas coberturas maiores, coberturas metálicas, elas são apoiadas em treliças. Né? Então, as treliças, como essa daí, elas, no caso de uma cobertura, por exemplo, elas são biapoiadas. Né? Como você vê na imagem, ela está biapoiada aí no ponto A e no ponto E. Então, imagine aí dois pilares. Né? Então, nós temos um pilar ali no ponto A, outro no ponto E, e nós temos essa estrutura de treliça. Então, imagine aí várias treliças dessas, nas quais a cobertura fica apoiada nessa treliça. Então, nesse exemplo, você vê ali duas cargas sendo aplicadas. Então, vamos supor, quais são as cargas que poderiam estar sendo aplicadas realmente numa treliça? Então, o próprio peso da telha. Né? Então, quando a gente tem uma telha metálica, ou de zinco, ou eternite, o que for, ela vai gerar um peso vertical na estrutura. Né? Então, ela vai estar gerando um peso na vertical na nossa treliça. Então, aqui, por exemplo, a gente está colocando aqui uma carga de 10 kN. Aí você fala, e essa carga de 10 kN na horizontal? Ela está exemplificando o quê, por exemplo? Então, aqui pode ser uma carga de vento. Então, se você tem uma treliça, uma cobertura, ela está sujeita ao vento. E o vento geralmente é horizontal. Então, esse 10 kN aqui, por exemplo, ele pode representar a carga de um vento na horizontal. Né? E a carga de 10 kN ele pode estar representando a estrutura em si da cobertura, né? As telhas. Tá bem? Então, treliça, pessoal, é algo muito comum no nosso dia a dia. Mas o que é a treliça? Do que ela é formada? A treliça ela é formada por barras e nós. Então, o que é que acontece? Se você for ver aqui um triângulo, então a treliça ela é formada por vários triângulos. Só que cada pontinha dessa aqui é um nó, que é um nó de ligação, e ela é ligada por barras. Então, nós temos barras e nós. Tá bem? Então, os nós são as conexões. Por exemplo, se nós temos uma estrutura metálica, né, nós temos perfis metálicos, o que pode ser representado esse nó? Esse nó pode ser, por exemplo, a solda entre um e outro. Ele nada mais é do que a conexão entre uma barra e outra. O que é que acontece? Nas nossas estruturas, nós calculamos os esforços nas barras. Então, ou seja, cada barra ela vai estar sujeita a dois esforços. Tá bem? Isso aqui é importante. Deixa eu fechar a porta aqui. Então, toda barra
ela vai estar sujeita a dois esforços. Quais são o esforço? O esforço que ela está sujeita. Ou a barra, ou ela é tracionada, então, ou ela vai estar trabalhando na tração, ela vai estar sendo tracionada, ou ela vai estar sendo comprimida. Então, toda barra da treliça, ela vai estar ou tracionada ou comprimida. A gente vai estudar, vai ver, a depender das cargas que estão sendo aplicadas, se ela vai estar sendo tracionada ou comprimida. E qual a carga de tração que cada barra está, de tração ou compressão, que a barra está sendo exigida. Então, o que é que acontece? A treliça, ela é feita por nós, que são os pontos, e por barras, tá bem? As cargas, por definição, elas são aplicadas nos nós. Então, como você viu aqui, as cargas, elas não são aplicadas nas barras diretamente, elas são aplicadas nos nós, que são os pontos de encontro. E dos nós, a gente vai transferir essa carga para a barra e a gente vai analisar quantos quilonewtons está sendo exigida a barra, tanto de tração como de compressão. Qual a barra está tracionando? Qual barra está comprimindo? Então, a gente vai estar analisando isso nessa unidade. Tá bem? Eu vou fazer logo uma questão para vocês visualizarem o passo a passo e depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre o conceito de treliça. Mas eu vou começar logo pela questão que a gente já começa analisando melhor. Tá bem? Então, o que é que acontece? Vamos fazer esse exemplo aqui. O que é que a gente precisa aqui? Nós vamos, nessa questão, determinar o esforço ocorrente na barra CG. Então, temos a treliça, né? A treliça é formada por várias barras, né? Nós temos aqui a barra B, a barra BC, a barra CD, a barra CG, CF. Então, a treliça ela é feita por várias barras e cada barra é ligada em dois nós, né? Então, o que é que a questão pede? Dados esses esforços, nós temos aqui um esforço de 10 kN na horizontal no ponto B e temos um esforço de 10 kN na vertical no ponto C. Dado essa situação externa, qual a carga que está sendo atuante aqui na barra CG? Ela está sendo tracionada? Está sendo comprimida? Quantos quilonewtons ela tá pegando aqui? É isso que a gente vai estar calculando agora. Tá bem? Então, como é que a gente começa? Ó, vamos pensar. Temos essa estrutura, né? Estrutura de treliça, ela está biapoiada. Temos as nossas duas cargas. Então, o que é que a gente já pode fazer a princípio? A gente já pode calcular as reações. Né? Então, eu posso agora, dadas essas cargas externas, calcular as reações. A reação em A e em E. Para a gente começar a analisar a estrutura. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar a calcular as reações. Então, cálculo das reações. Isso aqui vocês já estão acostumados. O que é que a gente vai fazer aqui? Ó, veja bem. Temos essa estrutura, temos duas cargas externas e temos as reações. O apoio A, ele tem duas reações, né? Ele é um apoio fixo, então ele tem reação horizontal e vertical. O apoio E
ele tem apenas uma reação, que é a reação vertical. Então, nós temos 3 reações. Então, como é que a gente começa aqui no nosso cálculo de reações? Vamos fazer primeiro... Ó, veja bem, se nós temos 2 reações em A e uma em E, então, se eu fizer o somatório do momento em A, o que é que vai ter de força externa em relação a A? Vai ter as 2 cargas de 10 e a reação em E. Então, a gente já descobre quem é a reação em E. Então, o que é que acontece? Se eu fizer somatório do momento em A igual a zero, giro no sentido anti-horário é positivo. Então, quais são as cargas externas? Nós temos esse 10 aqui, nós temos o outro 10 e a reação em E. Então, vamos começar por essa daqui, essa primeira, 10 kN. Somatório do momento em A em relação a zero. Essa carga de 10, se você ver, o ponto A está aqui. Então, a carga de 10 para a direita, ela tende a girar no sentido horário. Né? Então, essa carga de 10 que está para a direita, ela tende a girar em torno de A no sentido horário. Então, se é no sentido horário, aqui vai ser negativo. Então, vai ficar menos 10 vezes qual a distância dessa carga para o ponto A? A distância, ela vai ser sempre perpendicular da força em relação ao ponto. Então, por exemplo, essa carga de 10, ela está nessa linha. Então, imagine que ela é um vetor e ela está nessa linha. Então, a distância dessa linha horizontal para o ponto A é a distância perpendicular. Né? Então, se nós temos a carga 10 kN nessa direção, qual é a distância dessa linha para o ponto A? Vai ser 1,5, né? Que é a distância aqui, a distância vertical de B para A. Entendeu? Não? Peraí. Ó, somatório do momento é força vezes distância, né? Esse menos 10, o que é que acontece? A gente está fazendo somatório do momento em relação a A. Como a carga está para a direita, imagina que o ponto A fixo. Então, a carga ela vai girar em torno do ponto A nesse sentido, porque ela está virada para lá, né? Então, como ela está girando no sentido horário, ela vai ser negativa, porque o sentido anti-horário aqui é positivo. Aí, por isso, o menos 10. Agora, a distância dessa força para o ponto A, imagine, essa força aqui é um vetor. Essa força ela é horizontal. Então, qual é a menor distância dessa força para o ponto A? Imagine aqui, essa força ela está exemplificada aqui com essa seta aqui no ponto B, mas ela é uma carga na horizontal. Então, a menor distância dessa linha, vamos supor, imagine que essa carga, a menor distância dessa linha para o ponto A é essa perpendicular aqui, a perpendicular à distância da força para o ponto A. Resumindo, quando a carga for... O Luciano quer entrar aqui. Resumindo, quando a carga for horizontal, a distância vai ser na vertical. Quando a carga for na vertical, a distância é horizontal. Isso, vai ser o contrário. Aqui, ó, quando a gente for pegar esse 10, a distância é essa daqui, né? Esse 10 aqui, quando a carga é na horizontal, a distância é na vertical. Então, a distância vertical da carga 10 para o ponto A é essa daqui, ó. Esse 1,5 m. Eu não estava sabendo, ele estava saindo 1,5 m. Ah, tá certo. Aí eu já culpo o desenho. Eu já culpo o desenhista, né? Aqui B, D, ele tá a 1,5 aqui dessa base, né? Mas eu entendo aí que ficou todo... Pessoal, tá conseguindo entender tranquilo? Jennifer, Alan? Conseguiu entender, Jennifer? Porque é menos 10 vezes 1,5? Eu achei que tive que calcular a hipotenusa. Não, porque assim... A gente não percebe. Oi? A fica solta, a gente não liga. Isso. Aí, Jennifer, qual é a dica? Ó, se a carga é na horizontal, a distância vai ser na vertical. Se a carga é na vertical, a distância vai ser na horizontal. Tá bem? Em relação ao giro, conseguiu entender? Porque aqui, no caso, gira no sentido horário, né? Aí Sim. ficou menos 10. E a distância, toda vez que
que a carga for horizontal, a distância é a distância vertical. É porque aqui o desenho meu não ficou certinho, porque eu estou sem um esquadro aqui. Mas a distância é de 1,5, viu? Então a distância de B, a distância vertical de B até A é 1,5. Beleza? Então, fizemos aqui essa primeira carga 10. Nós temos essa outra carga agora, 10 kN, que está no ponto C. Então, como é que a gente faz agora? Agora a gente já está acostumado, que é da vertical, né? Então, o momento que essa força 10 vai causar em A, ela vai girar, ela vai estar girando no sentido horário. Então, negativo também. Né? Então, menos 10 vezes a distância, agora a gente já sabe, tá lembrado? Porque como a carga é na vertical, a distância vai ser 4 metros. Né? Nós temos 2 mais 2 aqui, que é o centro. Então, menos 10 vezes 4. Tá bom? Qualquer dúvida aí, vocês falam aí, pessoal. Então, 10 vezes 4. Qual a nossa próxima carga? É a nossa reação em E aqui. Né? Nós temos aqui uma reação vertical em E. Então, a nossa reação vertical, para cima, ela está aqui, RE. Como é que a gente faz aqui? A reação em E, ela vai girar em torno de A no sentido anti-horário. Então, agora ela vem positiva. Então, mais RE vezes a distância dessa força para o ponto A, 8 metros. Né? Então, mais RE vezes 8. E tudo isso somado tem que ser igual a zero. Beleza? Então, com isso, a gente acha o valor de RE, que é 14,38 kN. Alguma dúvida, pessoal? Jennifer, Alan, Luciano que entrou aí. Continuando o nosso cálculo das reações aqui. Então, nós já temos o valor de RE, que é a nossa reação aqui. Deixa eu colocar para a gente já ficar ciente aqui. Oi. A reação é 14 mesmo. Menos 10 vezes 1,5, menos 10 vezes 4, mais RE vezes 8. Quer conferir? Confere aí, Jennifer, por favor. É que eu fiz aqui, deu diferente. Espera aí que está faltando alguma coisa mesmo. Ô, Jennifer, desculpa todo mundo aqui. Está faltando uma outra carga na minha anotação. Foi só para ver se você estava prestando atenção, né? Está faltando mais uma carga de 10 kN aqui, ó, no ponto D. Muito bem, valeu por ter conferido, né? Ó, tá faltando mais essa carga aqui, que eu esqueci de colocar, no ponto D. Então, o que é que vai mudar aqui? Até então, manteve essas duas forças, né? Esse 10 e esse 10 aqui. Agora, essa carga de 10 no ponto D em relação a A, o que é que vai acontecer? Vai ser de novo menos 10, né? Porque vai estar girando no sentido horário, vezes 6. Então, menos 10 vezes 6 é a distância da carga até o ponto A, mais RE vezes 8. Agora sim, gente, agora vai dar 14,38. Pode conferir aí. Desculpa que eu deixei passar mesmo. Pronto. Conferiu agora?
Continuando aqui o nosso cálculo das reações. Somatório de Fy igual a zero. Se a gente fizer o somatório de Fy igual a zero, o que é que acontece? Nós temos aqui 4 cargas verticais. Tá bem? Então, nós temos 4 cargas verticais aqui. Temos a reação em A, vertical. Temos as duas cargas 10 para baixo. E temos a nossa reação em E, que a gente já achou. Tá bem? Então, se eu somar essas cargas aqui, total tem que dar zero. Né? Porque a estrutura tem que estar em equilíbrio. Então, o que é que acontece? Vamos colocar aqui as nossas 4 cargas verticais. Então, nós vamos ter RAY, né? Ela para cima, que a gente já disse que é para cima logo no início. Menos 10 e menos 10. Temos duas cargas verticais para baixo. E mais 14,38, que é uma carga que está para cima, aquela reação em E. Tudo isso tem que ser igual a zero. Logo, RAY vai ser igual a 5,62. Beleza? Então, alguma dúvida aí, pessoal? Tranquilo, Júlio? Aqui? As 4 cargas verticais. Agora aqui que a gente colocou outra carga, mas tem que dar certo. Somatório de Fx igual a zero. Tudo que é para a direita é positivo. Nós temos agora, de carga horizontal, apenas duas. Nós temos aqui o 10 kN que está aplicado no ponto B, e nós vamos ter aquela reação horizontal em A. Então, a gente vai ter só duas cargas horizontais na estrutura. Então, a gente vai ter RAX mais 10 igual a zero. Então, quem é RAX? RAX vai ser igual a menos 10 kN. O que é que significa esse menos 10 kN? Quando a gente faz somatório de Fx igual a zero, o sentido para a direita que é positivo. Então, se ela deu menos 10, então é porque ela é uma carga de 10, só que no sentido para a esquerda. Né? Então, ela pode ser 10 kN, só que com sentido para a esquerda. Então, o que é que a gente faz aqui? Ó? Vamos fazer logo aqui, porque a gente não tem muito espaço para ficar desenhando de novo. Então, o que é que a gente tem aqui de reações? Nós temos aqui no ponto E a reação vertical de 14,38. Temos aqui no ponto A duas reações, que é aquela reação vertical de 5,62 e temos uma reação horizontal para a esquerda de 10 kN. E é óbvio, né? Porque se a gente tem uma carga de 10 para a direita, a gente tem que ter uma carga de 10 para a esquerda para equilibrar. Tá bem? Então aqui... Tranquilo, pessoal? Até então, para descobrir as reações? Alguma dúvida? Alan, Jennifer e Luciano, tá tudo tranquilo aqui? Como a gente não tem muito espaço, fica tudo espremido mesmo aqui. Tá conseguindo enxergar, Jennifer, daí? Sim, tô entendendo. Pronto. Então, o que é que acontece? Temos uma treliça, não é? Sendo aplicada 3 cargas de 10 kN. Não é? A carga está sendo aplicada uma no ponto B, outra no ponto C, outra no ponto D.
Né? Como eu falei, o que é que pode ser de carga vertical numa treliça aqui de uma cobertura? A própria estrutura da telha, né? As terças que vão vir nesse sentido. Então, elas vão estar apoiando nessa treliça e vão estar causando uma carga vertical. O que é que pode ser uma estrutura, uma carga horizontal, uma estrutura como uma treliça? O vento. O próprio vento, uma carga horizontal, ele age na estrutura e você tem que calcular a estrutura para que ele suporte essa carga também. Tá bom? Então, dada a treliça e dadas as cargas externas, a gente consegue, de primeira, já calcular logo as reações, né? Então, essas são as reações que nós temos aqui para a nossa treliça. Porém, o que é que a gente está querendo descobrir nessa questão? Lembre, a gente quer determinar o esforço ocorrente na barra CG. Cadê a barra CG? Está aqui, ó. Então, a barra CG é essa barra aqui em específico. O que é que a gente quer saber? Essa carga aqui, com essas cargas externas, ela está sendo tracionada? Está sendo comprimida? Quantos quilonewtons essa barra tem que suportar? É isso que a gente vai ver aqui agora. Tá bom? A gente resolve essa questão usando um método chamado método de Ritter. Então, a gente vai estar trabalhando aqui com um método chamado método de Ritter. O que é que o método de Ritter diz? Ele também é conhecido como método das seções. O que é que ele diz aqui? Veja bem, a estrutura, tudo que a gente estuda nessas disciplinas nossas de estruturas, o que é que a gente estuda? A gente analisa a estrutura para que ela se mantenha sempre em equilíbrio. Então, a estrutura ela não pode girar, ela não pode se mover horizontalmente e ela não pode se mover verticalmente. Lembre que a gente sempre a gente fazia logo no início, né? Equações de equilíbrio. Né? A gente não tinha as equações de equilíbrio. O que é que dizia as equações de equilíbrio? Somatório do momento em qualquer ponto tem que ser zero. Somatório das forças horizontais tem que ser zero. E o somatório das forças verticais tem que ser zero. O que é que isso aqui diz? A estrutura nossa tem que estar totalmente parada. A gente não calcula uma estrutura para movimentar. Então, toda estrutura nossa tem que estar parada. E o que é que Ritter fez? Ele imaginou, olha, se eu pegar essa estrutura aqui e seccionar ela e cortar ela em duas partes, mesmo assim, ela tem que se manter em equilíbrio. Ou seja, o que eu cortar aqui e olhar para a esquerda, essa estrutura aqui, ela tem que se equilibrar. Do mesmo jeito do outro lado. Então, se eu cortei aqui e pegar essa parte da direita, ela tem que se equilibrar. Então, esse método de Ritter, que é o método das seções, ele é um método utilizado para a gente descobrir qual a carga que a barra está sendo sujeita no treliça. Então, ou seja, qual a manha? O que é que a gente pode fazer aqui? Como nós estamos querendo saber qual a carga atuante na barra CG, eu faço uma seção na estrutura, sendo que ela passe pela barra que a gente está querendo descobrir. Tá bem? Então, como nessa questão aqui, a princípio a gente quer estudar a barra CG, eu vou cortar a estrutura em duas partes, não ao meio exatamente, mas em duas partes, não é? E eu estou cortando exatamente por onde está passando a barra CG, tá bem? Então, o que é que eu estou fazendo aqui, ó? Vou cortar a estrutura, né? Não exatamente de forma circular, mas vou cortar aqui. E, como eu falei, o método de Ritter diz que o que tiver do lado esquerdo, ele sozinho tem que se equilibrar. O que tiver do lado direito desse corte, ele sozinho também tem que se equilibrar. Lembre-se que a gente estuda estrutura isostática. Isostática é estrutura parada, ela não movimenta. Então, beleza? Então, a partir de agora, nós vamos estar olhando desse corte para a esquerda. A gente vai estar esquecendo aqui essa estrutura da direita. Então, a partir de agora, a gente vai estar olhando o que nós cortamos à esquerda. Tá bem? Então, a gente vai ampliar um pouco essa estrutura aqui e fazer o seguinte.
Hoje que era o dia de ter o Esquadra e André não conseguiu. Vou botar aqui mais para baixo. Tá dando para entender, pessoal? O que é que acontece aqui, ó? Como eu cortei nessa posição, aqui, eu acho que deixa eu fazer um pouquinho mais grosso aqui para vocês visualizarem. O que é que acontece aqui, ó? Eu fiz um corte, né? O que está do corte para a direita, eu deixei tracejado, né? E o que está do corte que eu fiz para a esquerda, ele está a linha contínua aqui. Tá bem? Então eu deixei tracejado só para a gente identificar quais são os outros pontos, quais seriam os próximos pontos. Mas a estrutura que a gente está analisando é essa daqui, ó. Como eu falei, fiz um corte aqui para analisar o lado esquerdo desse corte. Tá bom? Por que eu fiz o corte aqui? Porque está pegando a barra CG. Então, beleza. Fiz o corte aqui, a gente vai analisar o que está do lado esquerdo, que é essa parte que está contínua aqui. Eu fiz a linha tracejada para a gente saber qual é o outro ponto no qual essas barras iriam se encontrar. Tá bem? Mas não está fazendo parte aqui. Então, o que é que acontece? O que é que nós temos de carga nessa estrutura aqui? No ponto A, nós temos aqui aquele 10 kN para a esquerda. Temos uma reação vertical de 5,62. No ponto B, nós temos aqui uma carga horizontal de 10 kN. Beleza? Essas são as nossas cargas externas. Agora, o que é que a gente tem também aqui? Nós vamos ter aqui a nossa carga, que é da barra BC. Temos aqui a nossa carga da barra CG. E temos aqui a nossa carga da barra GF. Visualizou? Então, temos três cargas externas e nós temos as cargas que cada barra dessa aí vai estar sendo exigida. Então, aqui na barra BC, ela vai estar sendo exigida ou comprimindo ou tracionando uma força. Na barra CG, ela também vai estar sendo comprimida ou tracionada uma força. E na barra GF, também vai estar sendo comprimida ou tracionada uma força. Então, nós temos aqui 6 forças atuantes nessa nossa estrutura aqui que eu separei, que é a estrutura esquerda. E a gente estuda estrutura isostática, então ela vai ter que se equilibrar.
Então, essas 6 cargas tem que se equilibrar para manter essa estrutura que eu fiz aqui, o corte à esquerda, equilibrada. Tá bem? Então, pelo método de Ritter, a gente consegue determinar qual é a carga em cada barra. Agora, vamos lá. Veja a estrutura. Tá bem? Então, a gente está analisando essa parte à esquerda. Veja bem. Temos as 3 cargas externas e as 3 cargas das barras. Se nós fizermos um somatório de momento no ponto C, visualize bem. Nós temos aqui o ponto C, que ele está externo, mas ele faz parte da estrutura como um todo. Mas, se nós fizermos um somatório de momento no ponto C, veja que nós temos a barra BC, a força da barra BC, ela vai de encontro ao ponto C, lógico. A força da barra CG, ela vai de encontro ao ponto C, lógico. O que é que vai restar? Vão restar essas 3 cargas e a carga da barra GF. Então, ou seja, se eu fizer aqui, nessa situação, o somatório do momento em C, eu consigo achar logo a carga GF. Conseguiu entender? Não, né? Veja bem. A parte aqui que nós cortamos, tu viu, né? Conseguiu entender? A gente cortou e vai analisar a parte da esquerda. Tá bom? Então, quando a gente cortou, o que é que nós temos? Nós temos essas 3 cargas aqui, né? A de 10 kN em B, as 2 reações em A. E nós vamos ter também, como a gente cortou no meio da barra aqui, nós vamos ter a carga da barra BC, a carga da barra CG e a carga da barra GF. Porque cada barra tem uma força interna lá agora que está trabalhando para manter a estrutura em equilíbrio. Então, a barra BC ela vai estar sujeita a uma carga que a gente não sabe, a barra CG também e a GF também. O sentido dessa força é o sentido da barra. Então, se nós temos aqui a barra BC, então o sentido da força BC é o sentido da barra aqui, bem onde ela está. O sentido da barra CG é do mesmo jeito. Ele é nesse sentido aqui, ó, de C para G. Então, é nesse sentido aqui. E o da barra GF é no sentido aqui da barra GF também. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos uma estrutura com 6 cargas. Nós temos aqui 10 kN, 5,62, 10. E nós vamos ter essas 3 cargas aqui, que é a BC, CG e GF. Porém, pelo sentido da força BC e da força CG, o que é que acontece? Se eu fizer o somatório do momento em C, por quê? O momento ele é força vezes a distância. Né? O momento ele é força vezes a distância. Então, se eu fizer o momento, somatório do momento em C, o que é que vai acontecer? Eu tenho essa carga aqui, né? Beleza, ela está distante do ponto C, ela vai gerar momento. Essa aqui também gera. Essa de 10 também gera. Porém, a força BC, ela não vai gerar momento em C, porque ela passa por C. Então, a força BC, ela é uma força que ela passa por C. Então, a distância é zero. Por mais que tenha a força BC aqui, mas a distância dessa carga é zero. Ela vai passar por C. Do mesmo jeito que a força CG, como ela está nesse sentido, ela passa por C. Então, quando a gente for calcular o momento, então o momento aí vai ser a força CG vezes zero. Porque a distância dessa carga para o ponto C é zero. Já essa força GF, como ela está aqui na horizontal, ela tem uma distância para C, então ela gera momento em C. Então, o que é que acontece? Se a gente fizer aqui o somatório do momento em C, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter essas 3 cargas aqui, as 3 cargas externas, e vamos ter GF. Então, se eu fizer o somatório do momento em C, como eu sei que ele tem que ser zero, eu já vou encontrar o valor da carga GF. Tá bem? Eu acho que no decorrer aqui você vai entender. Já conseguiu visualizar, né? Por que a gente faz o somatório do momento em C?
Porque nessa situação aqui em específico, que é uma situação que vai ser muito comum aqui, você já pega logo o ponto C. Aí você fala, por que pegou C logo? Porque ele é um ponto que passa duas cargas. Então, se eu isolar logo ele no somatório do momento, eu já acho o GF. Se eu fosse fazer aqui o somatório do momento em F, eu só ia isolar o GF, porque ele passa. Aí ia ter duas cargas aqui causando momento em relação a F. Aí não ia dar certo, porque eu não conseguia achar o valor de um. Beleza? Mas vamos começar a fazer aqui o somatório do momento em C. Jennifer, Alan e Luciano estão conseguindo entender? Tá tranquilo? Então, ó, somatório do momento em C tem que ser igual a zero. Tá bem? O giro no sentido anti-horário é positivo. Ó, aquela questão que se a carga é horizontal, a distância é na vertical. Tá vendo? E se a carga é na vertical, a distância é na horizontal. Veja bem, a gente está fazendo somatório de momento em C. Beleza? Ó, somatório de momento em C. Vamos começar por essa carga aqui de 10. Se o ponto está aqui em C e a carga está para a esquerda, então qual é a tendência dessa carga aqui? A tendência dessa carga é dela girar, como ela tem que girar em torno de C, ela vai girar no sentido o quê? Horário. Essa carga aqui. Conseguiu visualizar? Porque nós vamos girar em torno de C. Então a carga de 10, ela vai girar no sentido horário. Se é no sentido horário, então vai ser menos 10 vezes. Agora aquela questão. Se a carga está na horizontal, a distância é na vertical. Então, a carga está na horizontal, a distância na vertical para o ponto C é de quanto? 3. Né? Eu ia perguntar agora se já era o valor. Isso, que é essa altura, que é a altura do triângulo todo. Então, carga vezes distância. Essa outra força, 5,62, não é? Ela vai girar em torno do ponto C no sentido horário. Então, é negativo também. Então, menos 5,62 vezes. Qual a distância dessa força para o ponto C? Então, lembre, quando a carga for na vertical, a distância é na horizontal. Então, a distância na horizontal dessa carga para o ponto C é 4. Então, vai ficar menos 5,42 vezes 4. Pronto, essas duas já foram. Próxima força, essa é 10 kN. Temos aqui o ponto C. Essa força de 10, ela vai girar em torno de C no sentido anti-horário. Então, ela é positiva. Então, vai ficar mais 10 vezes. Qual a distância dessa carga para o ponto C? Carga na horizontal, distância na vertical. Então, carga na 1,5. Ah, é. Que é nesse sentido. Uhum. Ó, carga na horizontal. Assim que ia ser de baixo. Isso. Carga na horizontal, distância na vertical. 1,5. 1,5. Próxima força, GF. Então, GF, ele vai girar em torno do ponto C no sentido anti-horário. Então, ele está girando no sentido anti-horário, que é positivo. Então, vai ser mais GF vezes carga na horizontal, distância na vertical. Então, a distância dessa carga GF para o ponto C vai ser 3 metros. Então, vezes 3, tudo isso igual a zero. Por que essas cargas não entraram aqui na conta? Porque a distância dessa força para o ponto C vai ser zero. Porque ela passa por C, então a distância vai ser zero. Ou seja, com essa equação, a gente descobre GF. Então, GF vai ser igual a 12,4. 49. 12,49
quilonewtons. Beleza? Então, 12,49 quilonewtons. Quando a carga der positivo, ela é uma carga de tração. Quando der negativo, ela é uma carga de compressão. Então, ou seja, essa barra GF, aqui na estrutura, ela está sendo tracionada. E ela está sendo tracionada quanto? 12,49. Beleza? Então, ela está sendo tracionada 12,49. Vou diminuir um pouco aqui para eu poder aproveitar esse outro lado. Mais 10,15, né? Só para melhorar aqui. E professor, repete isso. Carga positiva é de quê? Que eu estava falando aqui, né? Uhum. Toda carga na horizontal, a distância na vertical. Não. Sim. Se o resultado der positivo, a barra está sendo tracionada. Se o resultado der negativo, a barra é comprimida. Então, ei, professor. Oi. Pode falar. Não, acho que eu entendi aí, eu entendi. Pode deixar. Eu vou perguntar depois, caso eu não entenda o final aí dessa parte aí. Pode falar qualquer coisa, viu? Jennifer e Alan, tá tranquilo aí? Eu tô com dificuldade de entender o anti-horário e o horário, sabe? Certo. Então, deixa eu... Entendi para que lado tá indo. Pronto. Então, vou fazer essa explicação aqui de novo. Ó. A gente está fazendo o somatório do momento em C. Então, veja bem aqui, esse piloto meu azul é o ponto C. Nós começamos por aqui. Essa carga aqui de 10. Ela é uma carga que está para a esquerda. Então, veja bem. A força, ela tem que girar em torno do ponto. Então, veja bem. Se nós estamos com a carga para a esquerda, na hora que eu pegar essa força aqui, eu tenho que girar ela em torno do ponto C. Então, para eu girar ela em torno do ponto C, eu tenho que vir para aqui, ó. Eu não posso dar uma volta nela para... Não. Ela já está aqui. Qual o giro mais próximo dela? Já vai fazer isso aqui, ó. Então, ela vai girar em torno do ponto C. Então, essa força de 10, ela vai estar girando em torno do ponto C no sentido horário. Ela está para lá, para a esquerda. Então, quando ela vir para a esquerda e for girar no sentido em torno de C, ela gira no sentido horário. Essa carga de 5,62, ela está para cima. Então, se eu pegar essa força para cima e girar em torno de C, eu vou estar girando, ó, veja bem, em torno de C, não é por baixo, é em torno de C, eu vou estar girando no sentido horário também. Então, como eu estou girando no sentido horário, também é negativo. Essa carga de 10, ela está abaixo de C e ela está para a direita. Então, se eu pegar ela e girar em torno de C, eu vou girar em torno de C. Estou girando, então, no sentido anti-horário. Então, por isso que ela ficou positiva. A barra GF, ela está para a direita. Então, se ela está para a direita, ela vai girar em torno de C no sentido anti-horário também. Então, por isso que ela ficou positiva. Conseguiu entender? Sim. Conseguiu, Jennifer, visualizar melhor? Eu posso adotar a esquerda e para cima como horário, né? E direita e para baixo como anti-horário? Esquerda e para cima como horário, né? É. E direita, e se tivesse para baixo, como anti-horário. Só que, Assim. nessa situação, Jennifer, porque o ponto C, ele está acima, sabe? Mas, por exemplo, se a gente tivesse uma continuação da estrutura, e tivesse uma carga aqui, lá em cima, e ela fosse para a esquerda, ela ia estar girando
no outro sentido. Eu acho que não vai poder adotar isso aí. Acho que você tem que adotar essa maneira mesmo do giro em torno do ponto. Porque vai depender muito de onde está a carga. Se ela estiver abaixo, vai ser uma coisa, se estiver acima, vai ser outra. Ó, temos aqui o ponto C. E aqui temos aquela carga de 10 kN, que ela está mais ou menos aqui. Ó. Então, qual o sentido do giro dela? O sentido do giro dela é esse aqui, ó. Em torno do ponto C. Tá bem? Agora, se eu tiver uma carga de 10, a mesma carga de 10 para a esquerda aqui, ó. Imagine, a mesma carga de 10 para a esquerda aqui. Qual o sentido dela, qual o giro dela em torno do ponto C? Vai ser assim, ó. Então, aí vai ser o contrário. Você entendeu? Então, não vai poder adotar assim, não. É isso que você falou. Acho que agora eu entendi. Melhor. Certo. A gente vai fazer tanto aqui que eu acho que depois você vai acostumar. Pronto. Descobrimos GF. Só que a gente precisa descobrir mesmo é CG. Beleza? Então, o que é que a gente vai fazer agora? Nós vamos decompor essas duas barras. A barra BC e a barra CG. Porque elas são barras inclinadas. A gente vai decompor aqui agora. Deixa eu... Vamos fazer aqui embaixo agora. É um passo a passo, só que é um passo a passo meio que padrão. Então, aí vocês entendendo isso aqui, vocês vão conseguir fazer os outros tranquilo. Vou fazer aqui embaixo para não acumular muita informação ali. Eu ia começar esse assunto aqui com a teoria, mas eu acho melhor a gente já começar com a questão, porque já faz a nossa mente funcionar um pouco mais e tentar visualizar a estrutura. Eu acho que na próxima aula a gente vai estudar um pouquinho da teoria, mas já vai voltar para as questões de novo. Pronto. Vamos com calma que tudo vai dar certo no final. Vocês já estão acostumados com isso aí na hora do diagrama fechar no final, né? Ai, ai. Está um pouco embolado, mas vocês vão entender. O que é que eu fiz aqui de diferente desse desenho para esse aqui de baixo? Eu só decompus a força BC e CG. Vou colocar mais para cá, tá? 49.
Pronto. Então, o que foi que eu fiz? Eu substituí GF aqui pelo valor, né, que a gente já descobriu, 12,49. Agora, o que foi que eu fiz aqui? Decompus a barra BC e CG. Então, o que foi que virou na barra BC? Virou, como ela é um vetor para cima, ela ficou decomposta em BCY e BCX. Do mesmo jeito, a barra CG ficou decomposta em CGY e CGX. Porque quando a gente decompõe, ela vai ter a sua parcela no eixo Y e a sua parcela no eixo X. Do mesmo jeito na barra CG. Quando eu faço isso, o que é que acontece? Você vê que agora a estrutura, ou ela tem carga vertical, ou ela tem carga horizontal. Tá bem? Ou ela está na vertical, ou ela está na horizontal. O que é que acontece aqui? Deixa eu ver como é que eu vou fazer. Pronto. O que é que acontece? Como eu falei com vocês, agora só tem carga horizontal e carga vertical. Se nós continuarmos aqui naquelas equações de equilíbrio, o que é que nós vamos ter aqui? Ó? Se eu fizer somatório de FY igual a zero, para cima é positivo, né? Então, somatório de FY igual a zero. Vamos lá. Quais são as cargas verticais que nós temos aqui na estrutura? Ó, temos 3 cargas verticais. Né? Temos 5,62, CGY e BCY. Quando a gente somar elas, tem que ser zero, porque a estrutura tem que estar parada. Então, somatório de FY igual a zero. O que é que nós temos aqui? 5,62 mais BCY mais CGY. Isso tudo igual a zero. Eu vou isolar BCY e CGY, vou passar o 5,62 para o outro lado. Eu vou passar logo aqui para a gente não ficar acumulando. Então, quando 5,62 passa para o outro lado, vai ser igual a menos 5,62. Tranquilo? Só foi para passar logo para o outro lado para ficar aqui. Então, vamos guardar essa equação aqui. Beleza? Deixa guardado aí. Então, o somatório de FY me deu essa informação aqui. Se eu fizer aqui o somatório de Fx igual a zero, quais são as cargas que nós temos aqui na horizontal? Então, vamos lá. Nós vamos ter menos 10, está para a esquerda, né? Vamos ter 10, vamos ter essa carga aqui de 12,49, vamos ter CGX e vamos ter BCX. Então, vamos lá. Como é que a gente faz somatório de Fx igual a zero? Então, a gente vai ter menos 10, mais 10, mais 12,49, mais CGX, mais BCX igual a zero. Então, o que é que vai acontecer? Se eu isolar CGX e BCX, eu vou ter que... Eu vou colocar na mesma ordem aqui que o outro. BCX mais CGX vai ser igual a menos 10 que mais 10 corta? Vai ser igual a menos 12,49 quilonewtons. Beleza? Então, o que é que nós temos aqui? Uma outra equação. Só falar aqui, mano. Rapidinho, daqui a pouco eu retorno, que eu tô dando aula, né? Valeu. Eu tô dando aula agora. Valeu, tchau. Pronto, o que é que acontece? Temos duas equações. Agora, quem é BCX e BCY? Quem é CGX e CGY?
Ele, na verdade, BCX é um componente de BC. BCY é um componente de BC também. O que é que acontece, pessoal? BCX, vou fazer aqui, depois eu vou organizar. Nada mais é do que BC vezes o cosseno do ângulo. BCY vai ser BC vezes o seno do ângulo. Que ângulo é esse? É o ângulo que é formado entre a barra e a horizontal. Então, a barra BC, em relação à horizontal, a nossa horizontal, que é a nossa base, ela tem um ângulo. A barra CG, em relação à nossa horizontal, ela tem um outro ângulo, que inclusive é um ângulo maior do que o BC. Não é? Então, BCX, ele é BC vezes o cosseno desse ângulo. PCY, ele é BC vezes o seno do ângulo. Do mesmo jeito que CGX, ele é o CG vezes o cosseno do ângulo, e CGY vai ser igual a CG vezes o seno do seu ângulo também. Percebe que agora, se eu descobrir quais são esses ângulos, eu vou colocar BCX em função de BC, BCY em função de BC também, CGX em função de CG e CGY em função de CG. Ou seja, descobrindo os ângulos, agora vai ficar BC e CG, BC e CG. E aí a gente faz o nosso sistema e já descobre quem é cada um. Entendeu? Vamos. Tranquilo, Jennifer e Alan e Luciano? Tá beleza aí? Tá tranquilo, professor. Jennifer conseguiu entender essa parte do ângulo aqui que eu falei? Sim. Pronto. O que é que a gente vai fazer aqui, pessoal? O ângulo, aqui eu coloquei ângulo θ e alfa. Beleza? O ângulo θ vai ser o ângulo relacionado à barra BC. O ângulo alfa vai ser o ângulo relacionado à barra CG. Vocês têm alguma ideia de como é que a gente pode descobrir esse ângulo? Vocês já viram uma função chamada arco-tangente? Já, né? Arco-tangente é o seguinte. Deixa eu fazer aqui. Por exemplo, nós temos aqui um triângulo. Eu quero descobrir esse ângulo aqui. Então, eu tenho aqui... deixa eu dar um exemplo melhor. 1 e 2. Pronto, imagine aqui. Eu tenho esse triângulo, eu tenho esse ângulo θ aqui. Então, como é que eu descubro esse ângulo? Se eu fizer na função da calculadora arco-tangente, então, eu quero saber qual é o arco-tangente de 1 dividido por 2. O que é que significa arco-tangente de 1 dividido por 2? Que é o oposto dividido pelo adjacente. Significa assim, ó, qual o ângulo cuja tangente vai ser 1 dividido por 2? Vai ser o oposto dividido pelo adjacente. Então, quando você coloca essa função na calculadora, o que é que acontece? Nós temos esse ângulo aqui. Se eu pegar a função arco-tangente e coloco lá arco-tangente do valor do cateto oposto dividido pelo adjacente, fecha parênteses, você vai descobrir o ângulo de cara. Qual é o ângulo que está em questão?
no nosso caso prático aqui, por exemplo, quem é θ e quem é alfa? Ó, θ é o ângulo de BC, beleza? Então, quem é θ? Agora, visualize aqui. Visualiza aquele triângulo que eu fiz aqui agora. Ó, veja esse triângulo aqui. A gente está olhando a barra BC. Ele é um triângulo que ele tem de base 2 e de altura 1,5. Beleza? Então, ele é um triângulo que tem de altura 1,5 e de base 2. O que eu quero saber é qual é esse ângulo que a barra BC ele tem em relação à horizontal. Então, se você pegar a calculadora e colocar assim, ó, arco tangente de 1,5 dividido por 2. Então, ou seja, 1,5 porque é o cateto oposto, dividido por 2 porque é o cateto adjacente. Se você colocar arco tangente de 1,5 dividido por 2, você vai achar o ângulo. Vocês têm calculadora aí? Na calculadora? Acho que do celular tem, né? O arco tangente. Conferir, por favor. É a mesma coisa que tangente menos 1? Mesma coisa que o quê? Tem um tangente menos 1 aqui. Isso, mesma coisa da tangente a menos 1, justamente. Mesma coisa. Não tem, né? Mas vê se tem a função tangente a menos 1, que é o arco tangente também. É porque tem calculadora que é arco tangente. Não, né? Eu estou vendo aqui. Eu vou organizar melhor essa aqui para caber tudo aqui no quadro. Eu mandei a foto do quadro no grupo, então se o senhor quiser até apagar em cima. Já mandou, né? É. Mas eu acho que vai dar para fazer aqui, né? Vamos ver como é que vai ser. Eu quero fazer só aqui em relação aos um quadradinho em relação aos ângulos aqui. Ó, BCX ele vai ser igual a BC vezes o cosseno, eu chamei de θ, né? BCY vai ser igual a BC vezes o seno de θ. CGX vai ser igual a CG vezes o cosseno de θ, ou de alfa. E CGY vai ser igual a CG vezes o seno de alfa. Vamos descobrir quem é alfa e quem é θ. Então vamos lá. Θ vai ser igual a... O valor de θ vai ser igual ao arco tangente de 1,5 dividido por 2. Que vai ser igual, eu já tenho aqui, mas se vocês quiserem conferir, vai ser igual a 36,87 graus. 36,87 graus. Tranquilo? Se vocês estiverem fazendo aí, pessoal, ideia diferente, pode falar. Ou seja, já tenho θ. Então, se eu tenho θ, eu consigo ter o seno e o cosseno, né? Então, quem é que o seno de 36,87? Na calculadora a gente já acha 0,6. Quem é o cosseno de 36,87? Vai ser 0,8. Beleza? Então, seno 36,87 é 0,6, cosseno 36,87 é 0,88. O outro ângulo é esse ângulo da barra CG. Agora imagine de novo o triângulo. Temos esse triângulo aqui. Né? A gente quer descobrir esse ângulo. Então, o que é que a gente tem aqui? Oposto dividido pelo adjacente. Só que o oposto agora é a altura de 3. Né? Então, o oposto vai ser 3 dividido por 2, que é o adjacente. Então, o alfa, agora no caso, vai ser um arco tangente de 3 dividido por 2, que vai ser igual
a 56,31 graus. Como nós temos o ângulo, nós temos agora seno e cosseno. Tranquilo? No alfa, ó, só voltando aqui, Diogo. O ângulo agora é o da barra CG. Então, imagine esse triângulo maior. Então, se nós temos esse triângulo maior, eu quero saber esse ângulo aqui. Temos o oposto de 3 e o adjacente de 2. Então, vai ser arco tangente de 3 dividido por 2, que vai dar 56,31. Quem é o seno de 56,31? Então, seno de 56,31 é igual a 0,83. E o cosseno de 56,31 vai ser igual a 0,55. Beleza? Voltando aqui, quem é BCX? BCX vai ser BC vezes o cosseno de θ. Então, o cosseno de θ aqui é 0,8. Então, vai ser 0,8 BC. Quem é BCY? Vai ser BC vezes o seno de θ. Então, 0,6 BC. Quem é CGX? Vai ser CG vezes o cosseno de alfa. Então, vai ser 0,55 CG. E quem é CGY? Vai ser o seno de alfa vezes CG. O seno é 0,83, então vai ser 0,83 CG. Tranquilo, pessoal? Ah. Eu já conhecia esse lá. Ah, do arco tangente, né? Isso aí facilita muito. Já ter. Ou seja, BCY agora está em função de BC, né? CGX em função de CG. Vamos agora pegar essas duas equações e vamos colocar elas aqui agora para ver como é que ela está. Então, o que é que nós tínhamos aqui? BCY. Quem é BCY? Ó, vamos lá. BCY é 0,6 BC. Mas quem é CGY? 0,83 CG. Isso tudo é igual a menos 5,62. Deixa eu ver se o pessoal está acompanhando. Tá. Vou fazer mais para cá para não ficar muito longe. Então, quem é BCY? 0,6 BC. Mais quem é CGY? 0,83 CG. Isso tudo tem que ser igual a menos 5,62. Nossa próxima equação é, quem é BCX? 0,8 BC. Quem é CGX? Mais 0,55 CG. Isso tudo tem que ser igual a menos 12,49. Então, ou seja, a gente tem agora um sistema de equação. Então, simples de resolver. Por quê? O que é que eu posso fazer? Isolar BC, né, nessa primeira equação. Isola BC, a gente vai ter BC igual a algo em função de CG. Então, no lugar de BC, você vai colocar esse resultado da primeira. E aí você vai ter tudo em função de CG. E aí de primeira você já consegue calcular CG. Então, quando a gente tem um sistema de equações, como nós temos duas incógnitas, que são duas equações, a gente consegue descobrir as duas, né? Eu já tenho calculado aqui. Mas esse próximo passo agora, vocês querem? Tem dúvida só. Aqui é só conta. Por quê? O que é que acontece? Na primeira equação, se a gente pegar BC aqui, 0,6 BC, e isolar, então a gente vai passar 0,83 CG para o outro lado. E depois vamos dividir tudo por 0,6.
Então, a gente vai ter BC. Então, pegamos o valor de BC e colocamos na segunda. Então, como BC vai estar em função do CG, né? Então, a gente vai estar com a outra equação só com CG. Então, como a gente vai ter só com CG, então a gente já vai achar o valor do CG. Não é? Então, eu vou deixar essa equação aqui para vocês depois treinarem. Eu não vou fazer porque senão vai acumular muito espaço aqui. Mas, o que é que eu já tenho aqui? Os resultados, né? Então, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter que BC vai ser igual a menos 21,75. E nós vamos ter que CG é igual a 8,92 kN. Lembra que eu falei? Se der negativo, a barra está sendo comprimida. Se der positivo, a barra está sendo tracionada. Tá bem? Então, para responder a nossa questão, né? CG é igual a 8,92 kN. E ela está sendo tracionada ou comprimida? No caso, ela está sendo tracionada. Beleza? Os esforços, os outros esforços que nós temos são na barra GF aqui. E nós temos na barra BC aqui. Pronto, vê se você consegue tirar a foto aí do quadro. Então, pessoal, eu já quis apresentar esse assunto logo com a questão, já para a gente poder... É porque, assim, se for... Na verdade, se a gente começar com teoria, foi uma coisa que eu aprendi, se começar com teoria, desestimula. Já o aluno de engenharia gosta de fazer conta, gosta de visualizar. Então, quando a gente faz isso aqui, eu acho que visualiza melhor. Então, o que é que acontece? A questão pediu para a gente determinar o esforço na barra CG, dadas essas cargas externas, né? E a gente descobriu aqui que a barra CG é de 8,92 kN. Então, só resumindo, para a gente fechar aqui e vocês visualizarem mesmo o que foi que a gente fez. Veja bem, tínhamos uma estrutura, treliça, via apoiada, tínhamos 3 cargas externas, 10, 10 e 10, sendo que esse 10 aqui é horizontal. Foi o que a gente fez. O que é que a gente faz de primeira? Calcula as reações. Então, de primeira... Então, sim, o que ele pede é o esforço na barra CG. Então, de primeira, a gente calcula as reações. Calcular as reações não tem novidade. A gente tem aquela estrutura, a gente faz somatório de momentos aqui em 1. Geralmente vai ser assim, viu? Geralmente vai ter apoio fixo e apoio móvel. Então, a gente já faz logo o somatório do momento em 1, já acha o valor de outro, somatório de FY e FX, achou todas. Então, achamos as reações. A partir do momento em que a gente acha as reações, nós temos uma estrutura com cargas e reações, né? Já temos todas as forças atuantes. Foi o que a gente fez. A gente utilizou o método de Ritter, que é, o que é que ele faz? Ele corta a barra em que a gente está pedindo. Ele corta a estrutura, passando pela barra que a gente quer entender, decifrar qual é a carga. Então, se ele pedisse, por exemplo, CD, a gente ia estar fazendo o corte por aqui. Né? Se ele pedisse AB, a gente cortaria aqui. Só que como ele pediu, nas próximas aulas, a gente vai cortar em vários lugares aqui. Mas como ele pediu CG, a gente cortou aqui. Então, o que é que diz o método de Ritter? Quando a gente corta uma estrutura, o que ficou de um lado, ele tem que se manter em equilíbrio. O que ficou do outro lado também tem que se manter em equilíbrio. E quem é que vai garantir esse equilíbrio? São as cargas internas de cada barra. Então, ou seja, cada barra vai ter a sua carga interna. Então, é ela que vai garantir o equilíbrio da estrutura. Então, por exemplo, se eu digo que essa parte esquerda aqui, ela tem que estar em equilíbrio, então quem equilibra são as cargas internas. Então, as cargas internas aqui, BC, CG e GF, vai estar trabalhando aqui para equilibrar essas outras 3 cargas. Beleza? Quando a gente corta, a gente vai olhar para o lado esquerdo. Então, o que é que acontece? Nós fizemos aqui o somatório do momento em C, de novo. Por quê?
Porque fazendo o somatório do momento em C, a gente já descobre a carga GF. Não é? As duas forças elas passam por C. Então a gente fez o momento em C, descobriu a carga GF. Descobrindo a carga GF, o que é que a gente fez? Nós ficamos agora com BC e CG. Só que nesse ponto aqui, nós decompomos. Então a carga BC virou BCY e BCX, e a carga CG virou CGX e CGY. Beleza? Então ficamos com essa estrutura aqui. Com essa distribuição de cargas, só vertical ou só horizontal, a gente conseguiu trabalhar somatório de FY e somatório de FX, que nos deu duas equações. Porém, são equações que as incógnitas estão ou BCY ou BCX, ou CGY ou CGX, que são já as forças decompostas. Vamos para a parte dos ângulos. Então, aí a gente parte para decifrar qual o ângulo. Então, a carga BC, ela tem um ângulo, e a carga CG, ela tem outro ângulo. Como foi que a gente descobriu? Pelo arco tangente. Então, descobrimos o ângulo θ pelo arco tangente, 1,5 dividido por 2, e descobrimos alfa pelo arco tangente também. Com isso, a gente descobriu qual é o valor, ou qual é a característica aqui de BCX. Quem é BCX? Que era BC vezes o cosseno, a gente já tem ele decomposto em função de BC e em função de CG. Feita essa parte de ângulo aqui, a gente devolve, a gente volta para a equação, só que agora só em função ou de BC ou de CG. E aí, quando a gente chega nesse ponto, fica um sistema de equações no qual nós temos duas equações e duas incógnitas. É um sistema de equação simples que a gente, se isolar o primeiro, descobre o segundo e chega no resultado. Tá bom? É um passo a passo novo que vocês estão fazendo aqui, só que a gente vai repetir muito e aí vai ficar fácil. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Foi tranquilo, Julinho? Foi tranquilo. A dúvida maior foi logo no início. Logo no início, né? É trabalhoso, mas é um passo a passo. Vai ser igual às vigas. Na semana que vem a gente já vai fazer uma outra, a gente vai cortar em outro lugar. Só que como vai repetir, a gente vai visualizando melhor. Uma outra coisa. Se eu quisesse descobrir a carga na barra CD, beleza, eu iria fazer o corte aqui. Só que eu não precisaria olhar para a esquerda, porque para a esquerda tem muito mais carga. Aí se eu fizesse o corte aqui, eu olharia para a direita, porque a direita só ia ter essas duas cargas aqui. Porque, lembra que o método de Ritter ele diz, quando a gente corta, de um lado tem que estar em equilíbrio e do outro também. Tá bom? Beleza. Alguma dúvida, pessoal? Jennifer, Luciano e Alan? Podem ficar à vontade aí. É um pouco trabalhoso. É um pouquinho trabalhoso mesmo, né? Porém, é um passo a passo. E eu também já quis apresentar logo uma questão completa de início, para vocês visualizarem. Próxima aula a gente vai fazer uma outra treliça e vocês vão visualizar melhor. Tá bem? Alguma dúvida? Alan, tranquilo? Tranquilo, professor. Pronto. Então, beleza, pessoal. Só lembrando aqui a vocês que a nossa próxima aula, no final da unidade, vai ser... No final do curso agora, vai ser presencial, beleza? Vai dar louca, vai estar pronto. Então, valeu, pessoal. Boa noite. Até mais. Até semana que vem. Boa noite.